Ainda há pouco, em todas essas ministrações que nós participamos e fomos abençoados pelas crianças do Kids, Ministério de Louvor, que também teve a oportunidade de ministrar aos nossos corações. Por várias vezes nós ouvimos a palavra servir. Ouvimos durante essas ministrações várias vezes, repito, a palavra servir. E é sobre isso que Deus falou ao meu coração para que eu trouxesse para você e dividisse com você a palavra de Deus. E mais uma vez Deus nos fala através da leitura bíblica desse dia em que comemoramos mais um Dia dos Pais. Então, se você já abriu a sua Bíblia no Salmo 100, você já vai ficando de pé. Se você estiver perto de alguém que está sem Bíblia, você vai oferecendo a sua Bíblia para essa pessoa acompanhar a leitura da palavra. E nós vamos ler Salmo 100, 1 e 2. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto, ou com cânticos. Servir ou servo são duas palavras que nós ouvimos muito dentro dos contextos das pregações que nós recebemos na igreja. Servir, servo, Senhor. A gente, desde que se converte, escuta muito essa palavra Senhor, servo, servir. Quando você fala servo, quando você fala servir, logo remete à sua mente a ideia do serviço. O serviço no louvor, o serviço na ordem do culto, o serviço feito na recepção da igreja, o serviço de alguém que arrumou as cadeiras, o serviço de uma pessoa que limpou a igreja. Geralmente, quando a gente ouve a palavra servir, a gente migra para essa questão do trabalho, do serviço. Mas no original, servir está ligado a fazer a vontade de alguém. No original, a palavra servir remete a nos dobrarmos à vontade de uma outra pessoa. E por isso o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Então, no mais íntimo da palavra servir, nós não somos conduzidos a pensar no trabalho em si. No mais profundo da palavra servir, preste atenção, nós somos conduzidos ao pensamento de que servir é se dobrar à vontade de uma outra pessoa. E no nosso caso, servir ao Senhor Jesus Cristo não é somente trabalhar para Ele, nos mais diversos ministérios que se tem na igreja, e aqui somos muitos ministérios, mas em relação ao Senhor Jesus, eu quero que você pense que servir é primeiramente você se dobrar à vontade dEle. E é fácil nós entendermos o porquê. Servir é se dobrar à vontade de alguém. Não há como sermos servos do Senhor Jesus Cristo se não nos dobrarmos de fato à vontade dEle. Vamos trabalhar. Trabalhar é uma coisa, servir é outra. Vamos trabalhar aqui na igreja, vamos trabalhar nos mutirões, vamos trabalhar na limpeza, na cantina, vamos trabalhar no Amor na Real, no Kids, no Teens, vamos trabalhar
em tudo aquilo que a igreja promove, mas servir, diga para quem está do seu lado, está ligado a se dobrar à vontade do Senhor. Não há como ser servo sem se dobrar à vontade do Senhor. E aí, nesse culto dos pais, onde nós comemoramos o Dia dos Pais, Deus nos presenteia com o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Se você for estudar mais profundamente a palavra de Deus, você vai ver que geralmente, a palavra era dada ao homem, a palavra era dada ao patriarca, a palavra era dada ao cabeça, a palavra era dada ao pai. Por quê? Porque Deus, sabendo de como Deus organizou a família, Deus sabia da importância dessa figura, que é a figura paterna. Aqui, durante um tempo, na nossa aula do Casados para Sempre, nós tivemos uma série de aulas só tratando sobre os papéis de cada pessoa dentro da sua família. O papel do filho, o papel da esposa e mãe, o papel do marido e pai. Então, geralmente, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ver Deus usando os profetas para falar aos pais, aos cabeças, aos maridos. E hoje, Deus quer falar conosco, os pais. Servir ao Senhor com alegria. Quer dizer, dobre-se, aceite a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, suas instruções e tudo aquilo que Jesus nos fala. Aceite, se dobre com alegria. Servindo ao Senhor com alegria é o tema dessa mensagem. A gente muitas vezes se alegra quando estamos trabalhando para o Senhor. É uma alegria só. Mas eu repito, preste atenção nisso. Deus, Ele quer falar aos nossos corações, principalmente os homens, os pais. Ainda há pouco alguém falou aqui sobre o plano de Deus de reprodução da raça humana através de um homem e uma mulher. Então Deus, Ele quer falar comigo, já falou desde a tarde, quer falar com você, que servir ao Senhor não deve ser com um peso de uma obediência que vai nos fazer mal. Servir ao Senhor não deve ser com a cara amarrada por ter que fazer a vontade do Senhor. Não. Servir, e aqui o verbo está no imperativo. O verbo está nos ordenando, nos dando uma ordem. Sirva ao Senhor com alegria. Quer dizer, dobre-se à vontade de Jesus com alegria. Alegria por saber, irmãos. Preste bem atenção aqui. Alegria por saber que não fomos nós que escolhemos Jesus. Não fomos nós que escolhemos servir ao Senhor. Repito, servir, se dobrar à vontade do Senhor, se dobrar aos ensinamentos, às correções, às instruções e até mesmo às repreensões. Irmãos, eu encontro pessoas que dizem que as mensagens em que elas são mais abençoadas e que elas se alegram mais em receber são palavras de ensino, de instrução, de correção, de repreensão. E nós temos que servir ao Senhor com alegria, porque Deus usa o salmista em um salmo de ações de graças, olha aí, de gratidão, para nos ensinar que nós devemos nos dobrar
aos ensinamentos do Senhor, não com tristeza, não como que estivéssemos carregando um peso, mas com que, igreja? Com alegria. E essa alegria deve surgir primeiramente no meu coração e no seu coração. Porque a própria palavra de Deus, nesse mesmo Salmo 100, nos ensina que não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que escolheu o Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós é que fomos escolhidos. É isso que o Salmo 100, no versículo 3, vai me ensinar, vai te ensinar, quando ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Sabe por que é que nós devemos servir, nos dobrar à vontade do Senhor, aos seus ensinos, às suas instruções? Sabe por que é que nós devemos andar nessa conduta com alegria? Porque nós já somos um povo avisado que o Senhor, Ele não é só um Senhor, Ele é Deus. Deus. E em um tempo em que nós estamos vendo a figura paterna perdendo a sua posição dentro dos lares, em um tempo em que nós estamos vendo a figura do homem perdendo as prerrogativas de homem que deveria ser dentro da sua casa, Deus nos chama, homens aqui presentes e pais, a nos dobrarmos aos ensinamentos do Senhor, a sua palavra, a sua vontade, com alegria, porque nós já temos a consciência que não fomos nós que escolhemos Deus, que não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Esses dias rodou aí nas redes sociais um camarada que é conhecido como um dos homens mais bonitos do Brasil, um sex symbol, símbolo sexual, galã de novela. Rodou aí, né? O cara falando abertamente que não concorda com esse negócio do homem sair com a namorada, com a noiva, com a esposa e pagar a conta. Isso é porque esse mundo já está deturpando a figura do homem provedor, inclusive pelo feminismo, que é um movimento do inferno, para tirar a masculinidade do homem através da desvalorização dessa masculinidade por parte da mulher, que é quem é a mais abençoada quando o homem toma posição de homem, de cuidar, de suprir a necessidade. E a palavra de Deus nos ensina que o homem é de fato o provedor da casa. E claro que nos dias atuais as mulheres também ajudam, trabalham fora. E aqui, quando a Bíblia diz: sabei que o Senhor é Deus, então se Deus determinou a nossa posição como homem e marido dentro de casa, está determinado. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos aceitar aquilo que Deus colocou sobre nós. Saber que o Senhor é Deus, o salmista declara: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Não foi você que se tornou ovelha do pasto do Senhor, foi Ele que te tornou ovelha dele, através do Espírito Santo que te convenceu, quando alguém pregou o evangelho da salvação para a sua vida. Nós vimos aqui essas duas crianças. Eu já nem poderia mais pregar hoje, porque o que Fabilson e Lohane fizeram aqui foi uma verdadeira pregação.
Por isso que você não deve ficar assim, ó. Que lindo. Você deve concentrar ali e ver aqui o que é que Deus está fazendo através dessas crianças que estão sendo preparadas para realmente andar aí fora como a geração de Samuel. Falaram sobre o filho pródigo. Se nós estamos aprendendo que não fomos nós que nos fizemos ovelhas do pasto do Senhor, mas foi Ele que nos fez, então todos vocês que estão aqui, a responsabilidade aumenta, inclusive eu. Você já imaginou Deus, no meio de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões, te escolhe para você servir a Ele com alegria, e você serve durante um tempo, depois você vaza, cai fora. Cai fora de debaixo da vontade do Senhor, cai fora de debaixo da instrução da palavra do Senhor, e vai agora servir, se dobrar com alegria debaixo de outras vontades, de outros ensinos aí fora. Servir ao Senhor com alegria. Primeiramente porque você já tem a consciência que não foi você, repito, que escolheu Deus, que não foi você que se fez ovelha do pasto do Senhor, mas foi Ele. Então olha, irmãos, presta atenção aqui. Olha a quem nós estamos dando não quero mais servir, não quero mais andar debaixo dessa alegria, não quero mais andar debaixo desse sentimento e posicionamento de me dobrar debaixo da tua vontade, Senhor. E aqui falou-se sobre exemplos de pais, né? Os meninos trazendo as plaquinhas. Olha, preste atenção. Culto de pai não é só para a gente comemorar o dia dos pais, é para Deus falar conosco. Você se lembra das plaquinhas trazidas aqui e cada exemplo de pai dado? Primeiro exemplo que o pai tem que dar é esse: servir, se dobrar à vontade do Senhor com alegria. Aí a esposa vai andar assim, o filho vai andar assim, o neto vai andar assim. Alegria por saber que não fomos nós que escolhemos Deus e Jesus, foram Ele que nos escolheu primeiro. É o que diz o Salmo 103, leia comigo em voz alta: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E aí, meu irmão, minha irmã, meu amado visitante, o versículo 4 diz: entrai pelas portas dele, com ações de graças. Ações de graças, atitudes de gratidão a Deus. Entrai pelas portas dele com ações de graças. Olha, preste atenção. Nosso novo templo terá 4, 5 portas. Por enquanto, só uma está sendo utilizada. Preste atenção no que o Salmo 100 nos ensina: a servirmos, e repito, não ligado ao trabalho em si, mas nos dobrarmos, aceitarmos a vontade de alguém, e esse alguém é Jesus, servirmos ao Senhor com alegria, principalmente porque já somos um povo avisado, ensinado, que não fomos nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou. E todas as vezes que você passar por aquela porta, preste atenção, ou por uma das outras 4 portas que um dia estarão funcionando, entre por uma dessas portas, passe pelas portas de Deus, porque esse lugar é o lugar de Deus, com ações de graças, com gratidão, porque você poderia estar sendo arrebanhado por outro tipo de rebanho, você podia estar servindo com alegria a outro tipo de vontade que não a do Senhor.
Então, passe por aquela porta. Por enquanto só é uma, com ações de graças. Entre nos átrios do Senhor com louvor. Gente, é por isso que eu chamo tanto a igreja a louvar o Senhor. É por isso que eu chamo tanto a igreja a abrir a boca e cantar para o Senhor. Como eu digo sempre, independente se você é fanho, gago, desafinado, abra a sua boca e louve ao Senhor, porque é bíblico. Entre pelas portas do Senhor com ações de graças, entre nos átrios do Senhor com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Eu entendo com o versículo 4, igreja, que aqueles que se alegram em servir ao Senhor têm uma forma própria, têm uma forma peculiar de se apresentar ao Senhor. É com ações de graças, atitudes de gratidão e com louvor nos lábios, louvando e engrandecendo ao Senhor, se dobrando à vontade do Senhor com alegria em todo tempo. Em todo tempo. Eu repito, aqueles que se alegram em servir ao Senhor, eles têm essa forma própria de andar. Gratidão. Basta nós fazermos um exercício na nossa mente. Quantos anos você tem de convertido? Pense aí quantos anos você tem em que você foi feita ovelha do pasto do Senhor. Quantos anos você tem? Pense aí na sua própria mente. Agora bote mais uns 5 anos para trás. Onde você estava 5 anos antes de você ser feito ovelha do Senhor? O que você estava praticando? O que você estava realizando? A quem você servia com alegria? Eram as noitadas? Você servia com alegria, se dobrava, encurvava a sua cerviz. Aquele ensino que um homem que trabalha a semana toda deve aproveitar o final de semana farreando, bebendo. Era assim que você se alegrava antes de ser feito ovelha do Senhor? Só aí. E eu sei que as mulheres têm suas áreas. Só aí você já devia, todos os dias, quando passar por aquela porta, render graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque significa que 5, 6 anos antes de você ser feita a ovelha do pasto do Senhor, você estava no caminho largo. E sabe para onde encaminha o caminho largo? Perdição, inferno. Então nós temos motivo ou não de passar por essa porta rendendo graças ao Senhor, ações de graças ao Senhor, de entrarmos aqui independente de quem está do nosso lado e vai nos achar louco, porque a gente tem a voz feia de doer, mas grita louvando ao Senhor. Temos motivo ou não para isso? Temos motivo, irmãos. Mas porque tudo isso que a Bíblia ensina está sendo deixado de lado, feito lixo, é que se nós não tivermos cuidado, até nós não passamos mais por aquelas portas com ações de graças. Não nos dobramos mais à vontade do Senhor com alegria, mas por obrigação. Olha, preste atenção, eu aprendi a duras penas a diferença entre autoridade e autoritarismo. Geralmente quem está debaixo de autoritarismo, está debaixo de autoritarismo de forma triste, revoltada. Mas quem está debaixo de autoridade se alegra por ter uma autoridade sobre si. E o Senhor Jesus Cristo nunca deixou de ser autoridade sobre sua igreja. Nunca. Então nós temos que servir
no sentido de nos dobrarmos à sua vontade com alegria, irmãos. Até porque Salmo 103 nos ensina, repito, que não fomos nós que escolhemos, nós fomos escolhidos. Por isso a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses poucos são os mesmos poucos que estão no caminho estreito. Então talvez você não tenha entrado com ações de graças, mas quando você sair, passe também com ações de graças, por essa noite você ter vindo ao lugar certo na hora certa. Você de fato está comemorando o Dia dos Pais da forma certa, na presença do Pai Eterno. E aí o versículo 5. O versículo 5 diz: porque o Senhor é bom. Talvez eu e você passemos por algumas situações, circunstâncias na nossa vida, que alguém pergunta assim: por que você serve ao Senhor com alegria? Por que você, mesmo passando por tudo isso, ainda continua nesse negócio de servir ao Senhor? Aí você, preste atenção, você analisa o contexto da sua vida, você olha para um lado e para o outro, e você não vê motivos para continuar servindo ao Senhor com alegria. Você não vê motivos. Um momento de uma enfermidade, um momento de escassez financeira, porque nem sempre o dinheiro sobra. Um parente amado que você gostaria muito que se rendesse ao Senhor. Aí Satanás entra na sua mente, porque Satanás é especialista em entrar na mente. E diz assim: que motivo você tem para continuar servindo ao Senhor com alegria? Aí você vai e cita só esse fragmento do versículo 5 do Salmo 100. Por quê? Porque o Senhor é bom. Irmãos, o problema é que nós, os servos de Deus, ao longo dos anos, ficamos mal acostumados com as bênçãos do Senhor, insatisfeitos que a carne humana é por natureza. E eu lhe provo isso. Prova você que nós somos insatisfeitos por natureza. Nós nunca observamos a bênção que nós temos. Para nós sempre está faltando um pouquinho para ser mais bênção ainda. Vida conjugal, não, ainda falta isso. Se ele fosse assim, ainda era melhor. Se ela fosse assim, aí era perfeito. Emprego, se eu fizesse assim, se eu trabalhasse nisso, era melhor. Aí a gente não olha para quem tem uma vida conjugal arrebentada, a gente não olha para quem está desempregado, e a insatisfação vai crescendo, com Satanás empurrando como uma cunha na brecha que ele encontrou. Porque para você abrir uma brecha, você sabe que é acunhar e dar com força, né? Na cunha, aí a brecha vai abrindo. E aí a gente começa a pensar que não tenho mais motivo para servir ao Senhor com alegria como antes, quando eu aceitei, quando isso, quando aquilo. Ei, presta atenção, Deus nunca deixou de ser bom. Então não nos falta motivo para servir ao Senhor com alegria. Porque o Senhor é bom. Diga para quem está do seu lado: demais, o seu amor dura para sempre. Você conhece um outro tipo de amor que dure para sempre? Só o de Deus.
só o amor de Deus dura para sempre. Por isso Ele enviou o seu Filho amado ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Isso vai até os fins da raça humana. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se. Estende-se, estender quer dizer alcança um ambiente longínquo. Estende-se de geração a geração. Alegria por sabermos que somos alvos de um amor eterno. Diga para quem está do seu lado: você sabia que Deus te amou, que Deus me amou eternamente? Ei, mas preste atenção. Não é porque nós amamos os nossos filhos, preste atenção nisso, que nós vamos sempre passar a mão na cabeça dele, não é verdade? Os pais que estão aqui presentes, as mães que estão aqui presentes, olhe, preste atenção, a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina a criarmos os nossos filhos debaixo, olha aí, debaixo é quem está abaixo. Volta para servir, dobrar-se à vontade do Senhor com alegria. A Bíblia nos ensina a criarmos os nossos filhos debaixo da disciplina do Senhor. E diz mais, que filho entregue a si próprio vai ser vergonha do pai e da mãe. Mas o mundo aí, esses dias eu estava conversando com um homem de Deus, grande amigo meu, ele dizendo, ele está morando numa outra cidade, é uma outra sociedade, é um outro contexto de onde ele cresceu, de onde ele ensinou a palavra de Deus aos seus filhos, e ele disse que está admirado com a falta de autoridade dos pais, os homens, sobre os filhos. O filho rodando assim, ó, o pai no dedo, como se diz, independente da idade. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Mas o Salmos 18, 25 diz que para com o fiel, Deus é fiel. Ei, não pense que Deus é um pai babaca, é um pai bobo, um pai banana, que vai aceitar tudo que seu filho faz, não. E quando chega a hora, Deus, que não é bobo, que não é babaca, que não é banana, que é pai, que ama eternamente, vai disciplinar o filho a quem ama. Isso também é bíblico. Isso também é bíblico. O pai disciplina o filho a quem ama. Aí, infelizmente, um evangelho fajuto, falso, de que Deus só é bênção, 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 amor, 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 amor. Cadê o ensino que Deus continua fogo consumidor? Imutabilidade de Deus, atributo que só pertence a Ele. Deus não muda, o mesmo que foi ontem é hoje e será eternamente. Deus não muda. Década de 80 eu era adolescente e vi nascer no Brasil uma doutrina nova a respeito de ensino para as crianças, através da psicologia. Não se podia repreender a criança asperamente, porque senão ela ia ficar frustrada. Não se podia disciplinar a criança energicamente, porque senão o pai ia perder
a amizade do filho. Ei, psiu. Quem foi que disse a você que pai tem que ser só amiguinho do filho? Filho tem que ver pai como autoridade sobre ele. É por isso que amiguinho, olha como é que os amiguinhos se tratam, sem o menor respeito. Isso década de 80, eu era professor e vi isso chegar nas escolas. Aquela geração que era criança naquele tempo, hoje já são jovens. Olha como é que está a nossa juventude aí. Já são até pais de família. Olha como é que estão os pais de família hoje aí. Irmãos, é a palavra de Deus. Quanto mais eu aprendo da seriedade de Deus para comigo, porque Deus me trata com seriedade, então por que eu vou tratar Deus com brincadeira? Quanto mais eu vejo a seriedade que Deus me trata, e o ponto, o clímax máximo dessa seriedade, foi o Senhor Jesus Cristo chegar até a morte. O Senhor Jesus, Ele não fez mais ou menos a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele não fez mais ou menos um sacrifício por mim e por você. Ele foi até o fim, foi na totalidade, foi até a morte. Foi até a morte, meu irmão. E quanto mais eu aprendo, hoje foi mais um aprendizado. Pastor, o senhor nunca tinha lido o Salmo 100? Irmão, pelo contrário, 27 anos de leitura da palavra. Mas a palavra ela vai se renovando dentro de mim, e eu espero que se renove dentro de você. Quanto mais eu penso nessa fidelidade, nesse amor eterno, mas também num Deus que é fiel para com quem é fiel a Ele, quanto mais eu penso na seriedade do ato que Deus fez por mim, para me dizer que me amava, mais eu sirvo a Deus com alegria. Isso não tem nada a ver com trabalho pastoral, tem a ver com me dobrar aquilo que a palavra de Deus fala. Amém? Pais que estão presentes aqui nesse lugar, não sirvam a Deus por obrigação. Jesus não morreu por mim, por você, por obrigação. Jesus morreu por mim, por você, por amor. E quem ama, serve, se dobra aos ensinamentos com alegria. Eu digo sempre, um filho para demonstrar que ama o pai, não precisa viver agarrado, beijando, cheirando, dando presente, não. Um filho para demonstrar a um pai que o ama, basta obedecê-lo. Eu vou repetir, um filho para demonstrar a um pai, a uma mãe que os amam, basta obedecê-los. Figura-se em nós, filhos do Pai Eterno. Que presente você pode dar para Deus no dia de hoje? O que poderíamos eu e você presentear um Deus que é Senhor dos senhores, dono do ouro e da prata, que formou e tem a fórmula de todas as pedras preciosas que estão no subsolo? Que nós poderíamos oferecer ao Senhor como presente? É a vinda à casa do Senhor, é o louvor. Sabe o que é que nós devemos apresentar a Ele como presente? Servi-lo com alegria, obedecê-lo com alegria. Amém?